Não sei vocês, mas eu senti que a segunda temporada de Umbrella Academy foi muito superior que a primeira. Tanto em tom e ritmo, quanto em tramas e, claro, representatividade LGBTQIA+. Então, se você já assistiu a série ou se não se importa com spoilers, bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato e a Netflix lançou a segunda temporada de The Umbrella Academy, uma série de televisão norte-americana desenvolvida por Steve Blackman para a Netflix. E ela é uma adaptação da série de quadrinhos The Umbrella Academy, publicada pela Dark Horse Comics, criada por Jared Way, vocalista de My Chemical Romance, e o quadrinista brasileiro Gabriel Bá. Na primeira temporada da série, a história começa em 1989, quando mulheres começam a dar à luz, sendo que elas não estavam grávidas no começo do dia. Assim nascem 43 crianças ao redor do mundo e um excêntrico milionário, Sir Reginald Hargreaves, que busca adotar quantas puder, consegue 7 delas. Essas crianças possuem superpoderes e o Reginald dedica a infância delas para que elas treinem e se tornem super-heróis. E como qualquer família, com o tempo cada um vai seguindo o seu caminho e eles acabam se afastando. Anos mais tarde, com a morte do pai e o retorno do irmão 5, desaparecido há 17 anos, que traz com ele a notícia de um apocalipse para os próximos dias, os irmãos passam a lidar com as suas diferenças e trabalhar juntos. E olha, apesar de ter uma premissa muito boa, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para engatar nessa série. Isso porque eu achei ela um pouquinho arrastada no começo e eu tava com dificuldade até para me conectar com os personagens. Acho que a série só me pegou mesmo do meio da primeira temporada em diante. Então chegamos na segunda temporada que, olha, não tenho o que reclamar. Eu amei. Os episódios que na primeira temporada tinham quase 1 hora cada, diminuíram na segunda para 40 e pouquinho, e isso fez toda a diferença no ritmo da série. Fora a trilha musical, né, que continuou assim maravilhosa, a gente foi de Queen a Backstreet Boys. Gente, o que foi aquela cena de luta ao som de Everybody. Além disso, né, por não precisar apresentar o universo de novo, sobrou mais tempo para focar nos personagens e aprofundar mais no desenvolvimento deles. Bom, a segunda temporada começa logo após os eventos da primeira, quando, após não conseguirem impedir o apocalipse, os irmãos viajam no tempo para diferentes momentos dos anos 60 em Dallas, nos Estados Unidos. Daí, separados e sem saber onde está o resto da família, eles constroem novas vidas. Eles só começam a se reencontrar quando o 5 descobre que o apocalipse meio que seguiu eles e vai acontecer alguns dias após o assassinato do presidente Kennedy. E olha, eu sei que tem muita gente que enlouquece com histórias de viagem no tempo, paradoxos temporais, realidades alternativas e tal. A minha dica é sempre seguir o 5. A gente tá vendo tudo acontecer na perspectiva dele. Então sempre que ele vai pro futuro ou volta pro passado e muda alguma coisa, é sempre uma linha temporal nova e sempre na perspectiva dele. Tanto que a segunda temporada só começa de fato a partir do momento que o 5 chega nos anos 60. E esse cenário dos anos 60 foi perfeito para explorar as diversidades dos personagens. As tramas conseguiram dosar muito bem toda a temática fantástica da série com os temas que, mesmo se passando alguns anos atrás, são extremamente atuais, como racismo, LGBTfobia, preconceito e violência policial. Na trama da Allison, por exemplo, a gente vê ela casada com Raymond e se unindo ao movimento norte-americano pelos direitos civis para a população negra. É muito louco a gente ver que em muitos lugares os negros eram proibidos de entrar. A gente viu muito mais camadas da Allison nessa temporada do que na trama da temporada passada, onde o conflito dela não ter a guarda da filha foi explorado bem pouco, quase só no final da temporada. E dava mais espaço pro romance dela com o Luther. Já nessa segunda temporada, a trama do Luther estava mais voltada com o gangster, né, que ele trabalhava naquelas arenas de luta. E a gente até teve um pequeno conflito do Luther com a Allison e o Ray, mas eu adorei que no final a Allison, mesmo tendo que se separar do marido, né, no final da temporada, declarou o seu amor pra ele. Afinal, né, além de marido, ele foi companheiro dela em todas as lutas pelos direitos deles. Acho que foi uma camada muito interessante que a série trouxe pra personagem, principalmente pelo fato de que nos quadrinhos ela é branca. Aliás, esse é um dos pontos positivos da adaptação, porque diferente das HQs, na série a gente nota uma grande variedade étnica entre os protagonistas. Enquanto isso, a Vanya está sem memória e morando numa fazenda com a Cissy, seu filho e o marido dela. E no decorrer dos episódios a gente vê a relação entre a Vanya e a Cissy se estreitando e elas acabam se envolvendo amorosamente.
Eu tava sentindo um climinha já desde o começo, mas quando elas finalmente se beijam, eu surtei. Mas, né, isso seria lindo não fosse o fato da Sissy ser casada, né, e elas estarem nos anos 60, numa época onde a homossexualidade era vista como doença. E eu gostei muito da Ellen Page, que é assumidamente lésbica e tem uma importância dentro da comunidade LGBTQIA+, estar representando essa personagem. E eu vi algumas pessoas, né, se questionando e discutindo a sexualidade da personagem Vanya, já que na primeira temporada ela se envolveu com um homem. Alguns dizendo que ela é bissexual, outros dizendo que ela ainda não tinha se descoberto. Vi até um comentário que ela perdeu a memória e por isso esqueceu que é hétero. Mas a verdade é que a gente não pode rotular alguém sem que saia da boca da própria pessoa a orientação com que ela se identifica. A única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que a Vanya está dentro da sigla LGBTQIA+, e isso já é maravilhoso. E só por curiosidade, nos quadrinhos que já foram lançados até agora, a Vanya não se envolve com ninguém e nem a sua sexualidade nem afetividade são exploradas. Essa característica é exclusiva da série. Então, mais um pontinho pra série. Outro personagem também que não tem a sua orientação sexual explorada nos quadrinhos é o Klaus, que, né, na série é LGBT desde sempre. Eu até poderia dizer que o Klaus é gay, mas eu cairia de novo na questão do rótulo, e tem um momento na segunda temporada que me chamou muita atenção. No momento em que o Ben está incorporado no corpo do Klaus, a gente vê ele conversando com aquela moça do culto que o Klaus fez sexo com algumas mulheres. Então, mais uma vez, né, não tem como a gente rotular as pessoas. Mas vamos aproveitar, né, e já falar do Klaus, que na primeira temporada a gente acompanhou uma versão mais sofrida dele, né, que bebia, que usava drogas, pra tentar barrar um pouco da habilidade dele de se comunicar com os mortos. E num dado momento ele volta no tempo pra época da Guerra do Vietnã, que é quando ele conhece o Dave. Então os dois se apaixonam e vivem um romance que termina de forma trágica, com o Dave morrendo por conta da guerra. E assim, na época que eu assisti eu fiquei muito chateado, porque até então os dois eram os únicos LGBTs da série e já terminou em tragédia. Não vou entrar na problemática de LGBTs morrendo em filmes e séries nesse vídeo, mas resumindo, eu levo muito em conta a quantidade de LGBTs representados num programa versus a quantidade deles que morrem. Façam as contas. Mas bem, quando eu vi que eles voltaram pro início dos anos 60, antes da Guerra do Vietnã, eu pensei, é a chance do Klaus reverter isso. A gente viu que o Klaus nos anos 60 fundou um culto e viajou por vários lugares, mas próximo ao assassinato do Kennedy, ele foi pra Dallas sabendo que era quando o Dave se alistaria. E é quando o Klaus vai tentar convencer o Dave a não se alistar. O Dave, pouco antes de se alistar, é enrustido. E ele precisava provar a masculinidade dele pra família e pra ele próprio se alistando. É quase como se na cabeça dele houvesse algo como o exército vai te fazer homem ou o exército te faz hétero. Como se o Dave estivesse lutando contra o que ele próprio sentia. Como a gente viu na frente do tio, ele chegou a dar um soco no Klaus pra provar isso. E é aquela coisa, né? Por mais que seja nos anos 60, é algo que a gente vê até hoje. Mas como a gente sabe pela primeira temporada, né? Se foi isso que o Dave tentou indo pro exército, acabou não dando meio muito certo. Porque depois de uns anos ele foi pra guerra, onde ele conheceu o Klaus e se permitiu. Depois o Dave e o Klaus ainda conversam, né? E por mais que o Klaus tentasse convencer o Dave a não se alistar, o encontro dos dois não mudou isso. Apenas adiantou. Porém, como eu tenho muita fé que alguma coisa mudou na cabeça daquele menino, eu acredito que aquela olhadinha que o Dave deu antes de entrar no ônibus, lá no final da segunda temporada, pode significar alguma mudançazinha nele. De repente ele desistiu em algum ponto e a gente pode chegar numa terceira temporada e ia ser muito legal se ele tivesse velhinho e feliz e assumido. Talvez tenha uma diferença de idade, né, entre ele e o Klaus, mas estando vivo, já estou feliz. Enquanto isso, acompanhamos o Diego, que tenta impedir a morte do presidente Kennedy, e também acompanhamos o seu envolvimento com a Layla, que começa como alívio cômico e a gente acaba descobrindo que ela é filha adotiva da gestora e, mais do que isso, ela também é uma das 43 crianças excepcionais e possui o poder de replicar o poder dos outros. Tenso. E daí termina a gente sem saber se ela vai ficar do lado bem, do lado mal, do lado dela própria, né?
Não se sabe, aguardemos uma terceira temporada também pra descobrir. Bom, e depois de uma temporada quase inteira separadas, e que mesmo assim funcionou melhor do que a primeira, os irmãos se juntam de uma vez por todas pra acabar com o Apocalipse, que mais uma vez ia começar por causa da Vanya, mas dessa vez eles conseguem vencer. Porém, pra isso precisou do sacrifício do bem, na verdade do espírito do bem, né, que se sacrifica pra ajudar a Vanya. Então, com a tormenta passada e com a gestora eliminada, eles estão prontos pra voltar pra 2019. É o momento que a Vanya sugere pra Cici que ela e o filho vão junto com ela. Afinal, né, hoje em dia o relacionamento das duas seria melhor aceito. Mas depois de ver todo o perigo que ela e o filho estariam expostos se ficarem junto com a Vanya, ela resolve ficar por lá mesmo. E elas se despedem numa cena linda de cortar o coração. Tá vendo? Dá pra fazer final onde o casal LGBT não fica junto sem precisar matar nenhum dos dois, né? Vamos aprender aí. E eu adorei o fato de ter ficado em aberto que talvez elas se reencontrem. Seja pelas duas mesmo ou pelo Harlan. A gente viu que quando a Vanya salvou o Harlan do afogamento, ela passou um pouco dos seus poderes pra ele e após ele não conseguir controlar, ela retirou dele. Porém, no carro, quando ele tá indo embora com a Cici, a gente vê que ainda ficou um resquício nele. Bom, e de volta a 2019, parece que tudo está bem, que não tem mais apocalipse nenhum, mas alguma coisa que eles fizeram no passado mudou a linha temporal num grau que o pai deles está vivo, o Ben também está vivo e não existe mais a Umbrella Academy e sim a Sparrow Academy. E nenhum dos 6 irmãos que viajaram no tempo fazem mais parte dela. Mudou tudo. O Pogo não apareceu, mas imagino que até ele está lá, Vivinho da Silva. E agora, né, aguardar a terceira temporada para saber o que causou essas mudanças e como eles vão lidar com isso. Eu, particularmente, acho que tem a ver com o jantar que eles tiveram com o pai no passado, porque eles deram tanta informação naquela reunião de família que despirocaram tudo. Gente, não pode dar informação para as pessoas do passado. Lei básica de viagem no tempo, apesar que eles ficaram anos também, né, mudando tudo e mexendo em tudo as coisas lá, né. Tem também o momento que o Diego conversou com a mãe dele, né, aquilo pode ter alterado alguma coisa, aquela relação com o Pogo, tem vários momentos, vários momentinhos que podem ter mudado alguma coisa, inclusive até o Harlan, né, ter um menino com superpoder lá desde os anos 60. Deve ser uma soma de tudo que eles fizeram, né? E o fato do pai estar vivo é até algo interessante porque a gente ainda tem aquele gancho dele tirar a própria pele e mostrar que é um monstro, né, ou um alienígena. E eu digo alienígena porque eu acredito que ele seja alienígena mesmo, né, porque é algo que tem nos quadrinhos, né, revelado nas 3 primeiras páginas, a gente já sabe, mas vamos aguardar, né? Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!